Bom dia, Brian. Tudo bem? Que carinha é essa? Tá com sono? Eu estou bem, não tô com sono, não. Vou esperar uns 2 minutinhos aí pro pessoal chegar. Tá passando mal, não? Não dormiu bem? Ué, Jesus. Ah, tá, entendi. Não, dormi bem hoje. Ah, entendi. Você esqueceu a vírgula. Beleza. Vamos lá, vamos dar início? Tá? Seja bem-vindo, coloca o seu nome completo aí. Apesar que saber que é você, mas coloca aí, né? Porque eu vejo só no final do dia. E aí pode passar despercebido, tá? Oi, Gaspar, bom dia, tudo bem? Coloca o seu nome no chat, tá bom, Gaspar? Seja bem-vindo. Já vou começar aqui a compartilhar a tela. Eu, hein? Aqui. Deixa eu aparecer. Conforme for, o pessoal vai chegando, vai entrando, né? Então, vamos lá. Segunda-feira, eu corrigi, tem a matéria nova, né? Quer dizer, a gente passou rapidinho pela matéria, corrigiu os exercícios, e eu passei um exercício de casa, que é do livro de vocês. Desse livro aqui, ó. Da Moderna, tá? Esse livrinho. A gente vai trabalhar um tempinho com esse livrinho, beleza? E um exercício que eu passei para vocês foi a página 70, exercício número 1, 2 e 3. Nós vamos corrigir ele agora. Então, vamos lá. Na questão número 1, durante a crise econômica de 2008, os preços dos imóveis dos Estados Unidos despencaram, causando problemas financeiros em vários segmentos. Suponha que a função expressa pelo preço P em milhares de dólares em certo imóvel localizado na cidade de Miami, no mês X, tenha sido, aí eu tenho a fórmula aí, né? Uma lei de formação, onde P de X é igual a 40 mais 30 dividido por X mais 1. Modo que X é igual a zero, corresponde ao mês de janeiro de 2018. E X1 ao mês de fevereiro. X2 ao mês de março de 2008. E assim sucessivamente. Nessas condições, quanto foi a queda no preço desse imóvel no mês de maio para junho, né? Então, vamos ver aqui o desenvolvimento. Olha só. A nossa base é justamente essa fórmula aqui que ele colocou no problema. Basta a gente achar quem é o X, né? O mês correspondente. Então, aqui eu tenho 5, que corresponde ao mês de junho, tá? Substituindo o valor de X, fica tudo numérico. Então, a gente acaba achando o valor numericamente. Deu 45. E na outra, a gente vai fazer novamente, porque ele quer aí a diferença, né? Essa frase final aqui que ele fala. Essa frase final aqui, ó, nessas condições, quanto foi a queda de preço, né, dos imóveis nos meses de maio para junho? Então, tem que fazer com outro mês também. Então, tá aqui, né, eu fiz com o mês de maio, achei esse valor e fiz a subtração. Então, esse valorzinho aqui foi justamente em relação a dólares, tá? Então, $1.000 aí, que é a nossa letra C. Ok? Oi, Catarina, bom dia, tudo bem? Olha, a gente está corrigindo o exercício desse livro aqui, o livro da Moderna, onde eu passei para casa a página 70, exercício número 1, 2 e 3, tá? Não esqueça de colocar seu nome completo, tá bom, Catarina? Então, vamos lá para a questão número 2. A crise
hídrica de 2014 no Brasil, o Estado adotou como política para reduzir o consumo, o aumento significativo do preço cobrado por metro cúbico da água de consumo. No caso, no consumo residencial, a nova cobrança passou a ser feita assim. Aí a gente tem algumas condições. Observe que eu tenho algumas escritas do outro lado, né? Então, se a gente traduzir essas informações para uma escrita matemática, ok? Custa o valor de R$6 por metro cúbico para os primeiros 12 metros cúbicos de águas consumidas no mês. Custo de R$11 por metro cúbico para os próximos 12 metros cúbicos consumidos. Custo de R$28 por metro cúbico, sobre o que ultrapassar o consumo de 24. Desculpa, gente. Dessa forma, para uma residência desse estado, a função que expressa o custo mensal, que é C, em reais em função do consumo da água em metros cúbicos, é dada pela letra A, tá? É a nossa resposta aí. Na questão número 3, um carrinho de montanha russa atinge o começo de uma subida e tem forma de uma parábola com a velocidade de 40 km por hora. A altura H, em metro, que o carrinho atinge ao solo em função do tempo, em segundo, é dada por, aí eu tenho a expressão, né? Tem uma função aí. Nessas condições, pode-se afirmar que, pontinho, pontinho, pontinho. Então, aqui a gente tem a letra A, letra B, letra C, são afirmações, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar cada opção dessa aqui e, no final, analisar. Então, na letra A, por exemplo, a minha base sempre vai ser essa função aqui, essa lei de formação, beleza? Aqui ele fala que aos 3 segundos o carrinho está a 150 por hora. Então, vamos lá. Então, o tempo aqui é o T. Então, onde eu tenho o T, eu vou substituir por 3, tá? Vai ficar tudo numérico. E o resultado vai ser a altura, né? Vai ser esse H aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho que é falso, tá? E eu vou fazer a análise das outras letras também, ó. E a gente chega à conclusão que a nossa resposta é a letra E. Letra I, né? Tranquilo, gente? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos falar sobre os números e operações. A gente está falando desse livro aqui, tá bom? Nesse livro aqui, números e operações, refere-se à página 12, tá? Então, eu trouxe alguns resuminhos, né? Que vai nos dar base para fazer os exercícios. Em relação, a gente vai fazer uma recordação aqui. Em relação aos múltiplos, mínimo múltiplo comum, que é o IMC. Então, eu tenho aqui um probleminha, ó. O médico de Sabrina receitou um comprimido em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4. Sua mãe lhe deu um comprimido e uma colher de xarope às 0 horas. Então, à meia-noite. Qual o primeiro horário que a Sabrina voltará a tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo, tá? Então, aqui a gente vai tirar, vai ver quem são os múltiplos, né? Em relação ao 6 e ao xarope, tá? Quais são os números que são múltiplos, ou seja, aqueles números que são multiplicados, né? Por 6. 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6, 6 vezes 7. Isso aí, os resultados são os múltiplos de 6, tá? E aqui, no xarope aqui, né? São os múltiplos de 4, porque ele fala que é de 4 em 4 horas. Então, quem são os múltiplos de 4? 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3. Aqui, ó, são os resultados desses múltiplos, tá?
Então, todos esses valores aqui são múltiplos de 4, assim como esses números aqui são múltiplos de 6. A gente foi até o número 24, olha, porque eles bateram os valores, ok? Então, os dois horários coincidem justamente em quais horários, quais períodos, né? Quais são os números que se repetem aqui, ó? O 0, o 12 e o 24. São os múltiplos comuns, tá? Entre eles. Então, o MC, que eu posso dizer aqui, porque é o mínimo múltiplo comum. Eu vou excluir o 0, tá bom? O menor número aqui, entre 0, 12 e 24, tirando 0, é quem? É o 12. Então, o mínimo múltiplo comum, que é o MC, entre 4 e 6, vai ser 12, ok? Dúvida, gente? Deu para lembrar em relação ao MC? Existem outras formas de fazer, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder conversar um pouquinho essa outra forma que eu acho que é o que vocês mais utilizam, né? Pelo menos particularmente eu até prefiro em fazer. Eu tenho lá o EMC. O EMC entre 4 e 6. Esse é o múltiplo. O que se fazia? 4 tracinho 6. E aqui eu tinha uma barrinha, né? E eu vou fazer a divisão. Os dois são divisíveis por 2. Beleza. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Novamente é divisível por 2, ok? 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não é divisível, né? Então, vou repetir. E aqui eu vou ter o número 3. Aqui eu vou repetir o número 1. Vou repetir o número 1. Aqui vai me dar 1, porque 3 dividido por 3 dá 1. E aí eu acabo. Então, quem é o EMC aqui, ó? Vai ser a multiplicação de 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, o meu EMC é igual a 12. Lembram disso? Bom dia, Eduardo. Coloca o seu nome completo. Valeu, cara. Deu para lembrar o EMC? Isso aqui eu acho que é a forma que vocês mais utilizam, mas existem outras formas de fazer, tá? A gente está fazendo um recordar e viver rapidinho aqui, tá bom? Deu para recordar, gente? Vocês ainda estão vendo a minha tela? Ah, você mais ou menos, Gaspar? Ah, minha tela está pausada, peraí. Deixa eu voltar para lá. Catarina lembrou, ó. Lembrou do EMC. E aí no EMC a gente tem o MDC, tá? Que é o máximo divisor comum, MDC. Então nós temos aqui, ó. O máximo divisor comum é de 2 ou mais números naturais maior que os divisores comuns desses números. Então nós temos um exemplo. Ivo tem 12 selos e 30 figurinhas repetidos. Ele quer reparti-lo igualmente entre um grupo de amigos, de modo que não sobrem selos de nenhumas figurinhas. Qual o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Então, aqui, ó, os números, o 12 aqui, quem são os divisores de 12, né? São aqueles números que são divisíveis por 12. Então, 12 é divisível por 1, porque 12 dividido por 1 dá 12, né? E sobra 0. O 12 é divisível por 2, porque 12 dividido por 2 dá 6, não é isso? 12 também é divisível por 3, é divisível por 4, é divisível por 6, é divisível por 7? Não, ele não é divisível por 7. Ele pode até ser dividido, mas aí só o resto não dá 0. Aí a gente fala que não é divisível, tá? O 12 não é divisível por 8, não é por 9, não é por 10 e nem por 11. Mas ele é divisível por 12, porque 12 dividido por 12 dá 1. E sobra 0. Então, os divisores de 12 aqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Diferente do MMC aqui, tá, gente? E quem são os divisores de 30? É o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10,
15 e o 30. São os divisores. Aí a gente está falando que é o máximo divisor comum, né? Então, agora a gente vai avaliar, vai comparar aqui quem são os valores que se repetem. Olha, aqui eu tenho um, repete um aqui, aqui também, aqui também, aqui também, tá? Então, os divisores comuns é o 1, o 2, o 3 e o 6. São os divisores comuns. Opa! Quem é o maior divisor comum entre esses números? É o número 6. Então, o MDC entre 12 e 30 é o número 6. Tá bom? Deu para lembrar? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe alguns critérios de divisibilidade para a gente poder recordar. Quando o número é divisível por 2, por exemplo, quando o número natural é divisível por 2, quando ele for par. Então, qualquer número que é par, ele é divisível por 2. Essa regrinha aqui, gente, nos ajuda muito na hora de a gente fazer os cálculos, tá? Olha, quando é por 3, quando o número é divisível por 3, é quando a soma dos valores dos algarismos, né, dos absolutos, se torna um múltiplo de 3. Por exemplo, o número 15. Se eu somar o 1 e o 5, quando dá 6, 6 é divisível por 3. Então, o 15, com certeza, é divisível por 3, tá? O número 4, olha, quando seus dois últimos algarismos formam um número que é múltiplo de 4. Por exemplo, 2020 é múltiplo de 4, tá? Se não me engano, dá 505 o resultado dessa conta. Por 5, quando o último algarismo terminar com 0 ou 5. Por exemplo, 2020 também, ele é divisível por 5, porque ele termina com 0. Por 6, ele vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3, quando tiver essas duas situações ao mesmo tempo. Por 9, quando a soma dos valores absolutos do seu algarismo for um número múltiplo de 9, bem parecido com 3, né? E por 10, quando o último algarismo terminar com 0. Então, todo algarismo terminado com 0, claro que não seja só o número 0, né, gente? O 10, o 20, o 30, o 550, todos esses números são divisíveis por 10, tá bom? Dúvidas? Então, vamos prosseguir. Vamos falar um pouquinho de proporção. É uma igualdade entre duas razões, tá? Cada fração dessa aqui é uma razão. Então, eu tenho 4 números diferentes aqui. E eu estou afirmando que esse lado é igual a este, tá? Como assim, professora? Se você multiplicar o A pelo D, vai dar um valor. Se você multiplicar o C pelo B, vai dar o mesmo valor. Se derem valores diferentes, é sinal que não existe proporção ali. Mas se forem iguais, é sinal que existe uma proporção. Olha o exemplo. 15 vezes 90 dá 1.350. 45 vezes 30 também dá esse valor. Um outro exemplo, olha. Conhecido como regrinha de 3, né? Eu tenho 3 valores, não conheço um, ok? Então, ó, faz o mesmo princípio. Multiplicar esse por esse, dá 4x. Multiplicar esse 2 por 32, dá 64. Aí, esse 4 que está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo, né? As operações inversas, a multiplicação, o contrário é a divisão. Assim como a divisão, o contrário é a multiplicação. Logo, na soma, o contrário é a subtração, e da subtração é a soma. Então, aqui o valor de x é 16. Porcentagem. Então, tem um problema aqui, um estacionamento há 20 carros, é um total de carros. Entre esses, 7 são vermelhos. Qual é a porcentagem dos carros vermelhos estacionados? Então, vamos ver aqui como que faz a continha, tá? Como 7 em cada 20 carros são vermelhos, podemos escrever a seguinte fração: 7 vinteavos, ok? Cujo denominador é igual a 100.
Então, nós temos aqui, ó, 7/20, beleza? Se eu multiplicar aqui por 5, a porcentagem não é 100? Então, eu acabo tornando meu denominador 100. Multiplico 5 vezes 7, porque é o mesmo do que eu multiplicar aqui embaixo, e eu coloco aqui em cima. Esse processo aqui se dá o nome de simplificação. A simplificação, ela pode ser tanto a multiplicação de uma fração ou a divisão de uma fração. Então, observe que a gente falou de vários conceitos aqui. Falei de porcentagem, falei de simplificação, comentei isso em relação à fração, tá tudo num bolo só, né? E falamos sobre a razão, né? A proporção, que são razões. O que é razão? É uma divisão. O que é uma divisão? É uma fração. Então, os assuntos estão interligados. E aí eu tenho 35 centésimo. Se você dividir esses valores aqui, dividir não, essa representação aqui, eu posso fazer uma representação em fração, em porcentagem. Esse símbolo aqui de porcentagem, né? É a mesma coisa que essa representação em fração aqui. Então, eu já sei quanto eu tenho, quanto equivale aqui, ó, os carros vermelhos, né? Equivale a 35%. E agora, vocês vão fazer esses exercícios do livro de vocês, tá? Desse livrinho aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver que horas vai acabar a nossa aula. São 9h23. 9h40 acaba, né? Quando for 9h30, né? Vai ter alguns minutinhos para fazer. E aí a gente vai corrigir, tá bom? Então, tem 5 exercícios aí para fazer rapidinho. Então, 9h30 a gente corrige. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom?
Vamos lá, gente, vamos corrigir? Sei que não deu tempo de fazer tudo, né? Mas vamos acompanhar o desenvolvimento. Na questão número 1, o médico de Henrique se receitou a ele 2 remédios que deverão ser tomados por 3 dias, em 6 e 6 horas, e o outro em 4 em 4 horas. Se ele iniciar o tratamento às 15 horas, tomando os 2 remédios juntos, para cumprir a recomendação dos 2 remédios, serão consumidos juntos sempre às. Então, ele quer saber qual é o intervalo de horas aqui, né? Então, vamos tirar o AMC entre 2 e 4, que dá 12, né? E a gente vai contar esse intervalo aí. E a gente vai encontrar justamente a resposta letra E, tá? Na questão número 2, a imagem a seguir mostra a parte do cupom fiscal da compra realizada por um cliente. Então, tem aqui um pedacinho do cupom fiscal, né? Esse cliente decidiu pagar 2/3 do valor total da compra no cartão de crédito e o restante em dinheiro. No entanto, após pagar a parte no cartão, ele percebe que tem na carteira somente 30% do valor que se propôs a pagar em dinheiro. Efetuando o pagamento desses 30% em dinheiro, quanto o cliente ainda deve para a loja? Então, vamos ver. Então, 2/3 aí de 288,90, você vai multiplicar. São 2 formas de fazer aqui. Ou você divide e depois multiplica, ou então multiplica e depois divide, tá? E aí você vai encontrar o valor de R$ 192,60. Desse R$ 192,60, você vai subtrair, né, do valor total, que é R$ 288,90, que é o valor da nota. Cheguei ao valor de R$ 96,30. Depois disso, eu vou tirar 30% desse valor. Então, vou multiplicar e depois dividir, ou então divido aqui primeiro, depois multiplica, tanto faz. Vou chegar ao valor de R$ 28,89. Depois disso, eu vou subtrair de R$ 96,30. E aí eu vou achar o valor que eu estou devendo à loja, né? Que ainda deve para a loja. R$ 67,41. Na questão número 3, Luísa é chefe de produção em uma fábrica de chocolates. Dentre os diversos tipos de bombom, a fábrica produz mensalmente 6.000 bombons de brigadeiro, o que a demanda é 3,6 quilos de recheio. Como houve um aumento de vendas de bombons com recheio de brigadeiro, foi solicitado a Luísa um incremento de 20% na sua produção. Para atender esse pedido, ela deverá garantir, aí a gente tem as afirmações, né? Então, primeiro a gente vai fazer o cálculo aí. Bem, houve um acréscimo, um incremento, né, de 20% na produção. Então, cresceu 20% da produção. Então, olha, 6.000 de 20% dá 1.600. 1.600 não, 1.200. E aí você vai pegar esse valor, que a gente está trabalhando na quantidade de bombons, vai somar com 6.000. Eu tenho 7.200. E verificando as opções, a opção correta é a opção letra A. Na página 18, questão número 10. Observe algumas recomendações da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida, de São Paulo, para um projeto arquitetônico acessível. Portas e vãos de passagem deverão ter a largura livre mínima de 80 metros. 0,80 metros. A altura livre mínima de 2,10 metros. Todas as maçanetas deverão ter um tipo de alavanca, né, que é aquela que puxa, a uma altura de 0,90 metros. E 1,10 m, né, de piso acabado. Deverá existir puxador horizontal de uma altura de 0,90 metros e o eixo do piso, com um comprimento igual à metade da largura da porta de todas as portas sanitários, vestiários e quartos acessíveis para o fechamento do usuário das cadeiras de roda. Atende às recomendações do SMPED, uma porta com as dimensões
Então, aqui, gente, nem precisa fazer cálculo, né? É só a gente entender toda essa descrição aqui relacionada à metragem da porta e comparar cada opção aqui. Letra A, letra B, letra C, letra D. Letra D e letra E. E a gente chega à conclusão que a resposta é a letra B, né? Aonde eu tenho que ter a largura livre de 0,82 metros, a altura livre de 2,20, a altura da maçaneta de 0,901, a altura do puxador 0,90 e o comprimento do puxador de 0,41, tá? A gente vai comparando aí os valores junto com a descrição do enunciado, beleza? E para a gente fechar, nós temos aí a questão número 12, da produção diária de 2.000 toneladas de lixo, determinada cidade recicla apenas 2%. Sabendo da importância da reciclagem, o prefeito da cidade propôs como meta aumentar o percentual de reciclagem para 10% do lixo produzido. Dessa forma, se ao final do mandato a cidade tiver aumentado a produção de lixo em 5%, para atingir a sua meta, são necessárias ações que garantam a reciclagem de... Então, novamente, a gente vai fazer os cálculos aí e vai encontrar a resposta, né? E aí a gente tem aqui a porcentagem, tirando a porcentagem de 2% de 2.000, corresponde a 40 toneladas, né? E a gente já vai analisando os valores. E a gente chega ao valor aí, ó, de 110 toneladas de lixo, tá? Tem um zerinho a mais aqui, peraí. Deixa eu ajustar aqui. Tinha um zerinho a mais lá. Que é 210. Beleza, senhores? Tranquilo? Alguma dúvida do que foi colocado? Vocês querem colocar alguma coisa? Falar? Tranquilo, Gaspar? A gente vai começar a voltar a trabalhar nesse livro aí, tá? Vou trazer algumas questões e eu vou tentar resumir o máximo, né? A parte conceitual. A parte de funções não tinha como, eu tinha que... Ainda ficou faltando, na verdade, né? Porque o assunto é muito grande relacionado a funções, os exercícios que nós fizemos, tá? E aí eu vou estar trazendo aí nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com esse livro, beleza? Galerinha, a gente se encontra então na segunda-feira, desejo a todos aí um bom final de semana, né? Muita paz, se cuidem e até segunda, tá? Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.